que tinha que ter sido expulso também. E aí o juiz já entra com essa tendência. Né? Então acho que ali foi uma preservação para não equilibrar a situação de expulsões. Mas tirar o MEC, eu não entendo. Eu não entendo, a não ser que o MEC está com algum problema físico. E aí a gente pode relembrar, Clériton. Lembra lá em janeiro, quando eu tive aqui a primeira vez, Sim. que a gente comentava junto com o Edu que Grêmio e Inter tinham situações diferentes de pré-temporada. Sim, O Inter sim. estava poupando os titulares e jogando o gauchão com um time mais misto, direto, jogava só os titulares nos principais jogos, e o Grêmio não, desde o início botando os atletas titulares a jogar. Né? Então a pré-temporada ela foi distinta dos dois lados. E a gente, pelo menos hoje, a gente vê o time do Inter, na minha opinião, mais encaixado que o do Grêmio e rendendo mais fisicamente do que do Grêmio. O Grêmio está tendo muita queda. Né? A gente não vê o Carlos Vinícius, por exemplo, que é um atleta que gosta de marcar, que se doa na marcação, sem a bola. Nos últimos 2 jogos ele não marcou ninguém. Ele não marcou ninguém, ele passeou. Aquela parte agressiva que ele tem, até vi uma entrevista essa semana do Luizão, o zagueiro, lembra? Sim, claro. Jogou com ele no Porto dizendo, o Carlos Vinícius é um cara que sem bola, ele vai agradar a torcida porque ele marca, ele divide com o zagueiro, e a gente não viu nos últimos 2 jogos ele fazendo. Não sei se é situação de cansaço, não sei se o MEC saiu por cansaço. Então talvez o planejamento lá da pré-temporada não tenha sido o melhor, e de repente está colhendo esse fruto agora. E estou ouvindo também alguns colegas de imprensa na capital relatando que o Carlos Vinícius é um dos jogadores que mais tem cartões, né? Na temporada também. Mas muito por reclamação, né? Se nós Sim. for ver, ele tem Ele algumas é chato. faltinhas, mas ele tem muito por reclamação. Ele fala muito durante o jogo. O Grêmio está relacionado, meu caro Jeff, meu caro Filipão e audiência, ele está relacionado com os goleiros Gabriel Grando, Thiago Beltrame e o Everton, os defensores Balbuena, Caio Paulista, Gustavo Martins, Kahneman, Marcos Rocha, Pedro, Gabriel, Vieri e Wagner Leonardo, Dodi, Léo Pérez, Noriega, Riquelme, Thiago e William, os atacantes Amuso, André Henrique, ele ainda segue em Porto Alegre, Bright White, Carlos Vinícius, Namorado, Mac, Pavon e TT. Meio que dá pra definir o time já, né? Eu acho que vai com o que tem de melhor. Eu acho que a defesa já está definida, né? Só quando falta alguém, senão, quer dizer, até então estava definida, né? É o Everton, o Everton no gol, Pavon, o Gustavo Martins, o Vieri e o Pedrinho. Essa é a linha de 4 do Grêmio. Né? A volância é aquilo que eu disse na semana passada. A gente não sabe quem joga de volante, né? Começou jogando o outro argentino que estava aí, Nardoni, aí depois ele trocou para o Léo Pérez, né? E eu acho o que Noriega jogou lá no começo ali também. que é a função dele, diga de passagem. Ele vem assim. Ele foi contratado fazendo este papel. Chega em Porto Alegre, ele vira zagueiro com o Mano. Né? Mas é o que uma não... necessidade... Exatamente. Né, e não comprometeu. absurda. E não O comprometeu. Balbuena machucou, o Gustavo tinha que jogar de lateral, porque a lateral também estava comprometida até chegar o Marcos Rocha, e aí ele foi ali. Mas acho que ele vai com Dodi nesse jogo. Que também, eu tô dizendo, pra mim, a maior dúvida do Grêmio hoje é justamente essa transição de defesa e ataque que passa diretamente pelo primeiro volante. Passa por ali essa transição, né? E o Dodi, no último jogo que jogou, semana passada, foi contra o... Semana passada, Atlético, antes. Atlético Paranaense foi agora. Deixa aqui, ó, só trazer os jogos anteriores. Atlético Paranaense nesse final de semana. Teve o Palestino na Que Sul-Americana o Grêmio, Curitiba. o Dodi jogou, e aí se alguém prestar atenção, o Grêmio passou o primeiro tempo todo dando lançamento, bola longa, tá? E aí eu até comentei, eu fiz um vídeo lá nas minhas redes sociais comentando sobre isso. Que é Felipão preparador. Que fala o seguinte, ou foi orientação do treinador, a bola longa e adiantou o Dodi para ele pegar a segunda bola, a gente sabe que isso funciona, né? Quando a gente não tem saída de jogo, a gente faz uma bola longa, a tendência é que a defesa adversária vai ganhar porque vem de frente, e aí quem ganha a segunda bola manda no jogo. Então, ou foi uma orientação do treinador ele adiantar para pegar essa segunda bola, ou ele achou o esconderijo, né? Quem conhece futebol sabe que tem os atalhos e tem o esconderijo. E ele se meteu num esconderijo do jogo, porque ele sabe que tecnicamente ele é fraco, se ele descesse, a tendência dele entregar na saída de jogo era muito grande, ele adianta e força o zagueiro a jogar a bola longa. Aí ele entra num esconderijo, ele se marca para não se apresentar para jogar. Então, se é o Dodi, a gente já pode esperar isso, que saída de bola não vai ter, porque ele não tem essa característica. Né? Acho que é Dodi Léo Pérez, porque o Léo Pérez... Aí é aquela história de ter um argentino para falar, para pressionar a arbitragem, para fazer catimba. E aí a gente pode trabalhar com o quê? Com Enamorado, Carlos Vinícius e Mac? Famoso ainda, né? Um pouco mais abaixo. Vai TT, talvez? Vai faltar um aí, né? Ele tem 2 volantes, precisa de 4 jogadores na frente. Né? Se joga só os 2, né? Vai precisar... Aí tu vai de TT na direita, aí sim. Mac centralizado, a esquerda caindo... Se não tem o Amuso...
O Amuso, tu vai de... Enamorado, já jogou por ali. E Carlos Vinícius. Aí sim. Né? Que é o que ele tem de melhor. Aí tu vai me perguntar se ele tá abrindo mão da Sul-Americana. Eu acho que assim a gente tá falando do time titular. Hoje. Mas eu não consigo enxergar dentro de campo que o Grêmio tá querendo. Dentro de campo, pra mim, parece que é obrigação. Estamos na obrigação desse jogo aqui. Tá, e aí eu te questiono de novo. Tu assistiu o jogo Grêmio Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Grêmio. Sim. Tá, o Grêmio mostrou ímpeto pra dizer que tá querendo o brasileiro? Não. Mesmo com um jogador a mais. Não, o Grêmio mostrou ímpeto. Nem nas substituições. O Grêmio foi pra cima pra mostrar ímpeto pra buscar o resultado. Então, eu acho que isso é a normalidade do Grêmio, independente da competição. O Grêmio tá agindo assim em todas as partidas, né? Tá, então o torcedor se acostuma que é um ano mediano. Não, aí que eu digo, eu não acho que tem que se acostumar. Eu acho que isso é o que nós estamos enxergando. Sim. Agora, se acostumar com isso é baixar a régua. Eu não consigo baixar a régua. É o que eu disse pra vocês na semana passada. Eu não posso me acostumar com achar que o enamorado é bom jogador, e eu sei que tem um monte de gente gostando dele, quando eu já tive Paulo Nunes no Grêmio, quando já teve o Renato no Grêmio. Eu não posso achar que o TT é bom jogador quando eu vi o Luan jogar. Entendeu? Então, isso eu tô falando num passado recente. Claro. Achar que Nardoni, Noriega e Léo Pérez e Dodi são bons, e eu já vi o Michael jogar no Grêmio. Que o problema é que... Então, aí nós vamos baixar a régua. Só que o que nós temos hoje, o elenco tem hoje, é isso aí que tem. Isso aí que tá apresentando. E o Grêmio tá montando a equipe, Jeff, Filipão, e a gente já vai falar também de Inter, baseado em jogos contra. O enamorado viu um jogo contra, se apaixonou, tá aí. O Léo Pérez viu no jogo contra, se emocionou, tá aí. O Grêmio, cada ano que passa, contrata mais jogadores que se emocionam no ano anterior. E acho que nós temos um grande defeito com treinadores estrangeiros, Cleber, tá? Que eles gostam de jogar num 4-3-3. Tá? E para jogar com 3 homens no meio campo, tem que ser 3 homens que saibam marcar e sejam criativos. E aqui na América do Sul, a gente não tem essa característica. Se tu pegar todos o futebol europeu, grande parte dele, os 3 homens de meio campo não são jogadores oriundos da América do Sul. Tá? No máximo, o primeiro volante, como o Casemiro foi, mas Sim. aí do lado tem o Modric, tem jogadores europeus, Pedri, nós vamos falar um monte de jogadores dessa linha de 3 que são oriundos de lá, porque lá se faz essa característica no 4-3-3. Aqui a gente não faz. E eles estão tentando fazer isso, tu imagina amanhã, se for a escalação que tu deu, tá? Léo Pérez e Dodi. Nós temos 2 camisa número 5, não é um, nós temos 2 camisa número 5. Que criação vai ter? A bola vai sair pelos lados com muita fraqueza, porque ela sai pelo lado muito fraca, tá? Porque o Pavon não sabe jogar apoiado, ele é um jogador de velocidade, o Pedrinho até tem um pouco mais de caída para dentro, mas também não é tudo isso, é um jogador também de muita velocidade, né? E aí vai fazer o quê? O time adversário é básico, vai dizer o quê? Vamos fazer uma linha aqui na frente da área dos caras e vamos deixar os caras rifar a bola. E aí vai ser bola longa o primeiro tempo todo, como foi no último jogo da Sul-Americana. Rifar. Mas não tem como sair jogando assim. Não tem como. Tu tem 2 lateral que tecnicamente não são tudo isso. O Pedrinho até é um pouco melhor do que o Pavon. O Pavon tecnicamente não é. Ele é um jogador dedicado, de muita força física, mas tecnicamente não é o forte dele, né? Aí tu tem 2 zagueiros que o Vieri até sabe jogar por dentro. O Gustavo Martins, quando tentou jogar agora, por passado recente, entregou 2 bolas aí que quase geraram um gol. Também tecnicamente não é tudo isso, apesar de ser um bom zagueiro, né? E aí tu tem 2 volantes que não se dão com a bola. Como é que essa bola vai chegar lá na frente? Bola longa, só tem um caminho para fazer. Não tem uma outra solução. Não, vai lá, Jeff. Como diz os especialistas no futebol, né? Jogador é momento. Sim. Né? E como é que está o momento dos jogadores do Grêmio? Quem tá melhor? Aí tu vai matar o Mac nessa escalação, tu mata o Mac, porque ele tem que voltar pra buscar a bola dos pés do E não é nem Pérez voltar, e do e se ele voltar, ele volta de costas o menino franzino, que por mais tenha ganho, é um menino, os caras atropelam ele. Sim, Agora no último jogo, quando ele pegou de costas o Thiago Santos, no jogo contra o cowboy de Dallas, já atropelou ele. Eu botaria, se é nessa situação, tá, um menino que pra mim chamou a atenção nesse último jogo, até tinha gente falando mal dele, porque ele desceu pra buscar a bola, tá? Aí os caras estavam dizendo, ele entrou de meio e tava pegando a bola lá atrás. Mas a bola não chega, eu tenho que buscar pra sair com qualidade, que é o Riquelme. Então, amanhã, na Sul-Americana, eu botaria ele como segundo homem, de camisa número 8, segundo volante. É um menino que vai sair com a bola no pé. É um menino que já jogou de meio avançado, ele pode descer um pouquinho ali, ajudar a compor essa linha de marcação sem a bola e vai ter uma qualidade. Então tu bota, sei lá, ou Dodi e Riquelme, ou Léo Pérez e Riquelme. Deixa o Riquelme para ajudar nessa saída de bola. Aí com certeza a bola vai chegar melhor no nosso meio campo e no ataque. Nós temos essa peça aí, o Grêmio tem essa peça aí. Né? Tá jogando, inclusive, com moral com o treinador, tá entrando nas partidas. Eu botaria, se é para jogar com 2 volantes assim,
Se o Nardoni chegou para ser o 8 e não consegue vingar como 8, bota esse menino. Eu acho que é o com mais características de 8 que nós temos no grupo hoje. Vamos falar de Internacional, porque o Inter venceu o Fluminense 2-0. O Alejandro participou desses gols, mas o Jeff e Filipão, e a audiência. O Internacional tem um jogador que vive um eletrocardiograma, assim, nítido, até para aqueles que não estudaram a cardiologia, que é Bernabé. Some em períodos do campeonato. O ano passado, por exemplo, depois do caso da Maroc, desapareceu. Mas nesse ano, jogo a jogo, ele vem tentando ser decisivo. E jogo a jogo, ele está se tornando um jogador com presença de área. Eu acho não. Para mim, na minha opinião, só encaixaram ele na posição correta. Ele não é lateral, ele é ponta? Não é nem ponta, ele é um meia. Ele tá jogando numa linha de 4 no meio, não tá jogando nem de extremo, ele tá jogando numa linha de 4 É no um meio. Ramirinho mais avançado? Que tem finalização. Ele bate bem na bola, ele já fez alguns gols de rebote ofensivo de escanteio, e por incrível que pareça, ontem ele pegou mais um rebote sozinho, ou seja, as equipes jogam contra ele, sabe que ele vai pegar aquele rebote naquele posicionamento e ele continua pegando sozinho. Isso é uma falha de quem tá treinando do outro lado, porque sabe que aquilo ali pode acontecer. E ele tá jogando numa linha avançada. A deficiência dele qual era? Todo mundo falava, a marcação, nunca se falou dele mal ofensivamente, porque ofensivamente ele sempre foi muito bem. Então o que aconteceu? O Inter conseguiu contratar um lateral esquerdo que é bom, vem se mostrando, não é um gênio da bola, mas é um jogador razoável, o Bahia, que está ocupando aquele espaço ali, ajudando na marcação, e também sabe fazer corredor, também passa para dar profundidade, e o Bernabé está jogando por dentro. Horas caindo por dentro, hora caindo por fora, que também dificulta a marcação adversária, e aí jogando mais perto do gol, onde ele tem essa vantagem da parte ofensiva, ele vem se destacando. Porque o Inter também jurou um time de transição. Um time de transição precisa de quê? Velocidade. Qual é o forte do Bernabé? Velocidade. Tanto é que o Alan Patrick agora já virou uma peça que não serve mais, porque num time de transição tu não pode ter um jogador que cadencia, tu tem que ter um jogador que acelera. E o Alan Patrick não é um jogador que acelera. Ele acelera o jogo com a bola.